Olá, eu sou João Adolfo. Nós estamos aqui no terceiro vídeo para falarmos sobre o jardim. E hoje nós vamos falar aqui sobre qual a relação do jardim e o tabernáculo, né, o santuário. Para isso, nós traremos 12 comparações entre o jardim e o santuário. Podemos ver, né, como primeira comparação, a entrada para o Oriente. Em Gênesis 2, versículo 8, diz que Deus plantou um jardim no Éden ao lado oriental. Então, o jardim ficava ao lado oriental do Éden. E Gênesis 3, 24, quando Deus lança fora o homem, é justamente ali, ao oriente do jardim agora, né, que o homem sai, Deus coloca querubins e uma espada inflamada que andava ao redor para que o Adão não pudesse acessar novamente aí o caminho para a árvore da vida. E temos como comparar isso com Números 3, 38, que diz que os levitas, né, os sacerdotes, eles ficavam com as suas tendas armadas diante do tabernáculo, ou seja, na frente do tabernáculo, que ficava justamente, e ele complementa, né, diante da tenda da congregação para o nascente. Então a gente entende por esse texto, por exemplo, que a frente do tabernáculo, né, a frente do santuário, ficava voltada para o Oriente, assim como o próprio jardim. Ok? E não somente a gente pode ver isso no tabernáculo, né, que é uma ilustração, mas também no templo, né, construído lá por Salomão. A gente confirma isso através de Ezequiel, capítulo 8, versículo 16, que nos diz que alguns homens, né, estavam na frente do templo, na entrada do templo do Senhor. Eles estavam descostas para o templo, né, então estavam na frente do templo, mas com as costas voltadas para o templo e os seus rostos voltados para o Oriente. Então se confirma que a frente do templo ficava voltada para o Oriente. E eles, virados para o Oriente, infelizmente adoravam ao sol. Bom, em Ezequiel ainda, né, tanto no capítulo 11, 40, capítulo 42, 43, 44, 46 e no capítulo 47, nós podemos ver uma visão de Ezequiel, uma visão futura sobre o templo, onde em todos esses textos aparece a entrada principal do templo, né, futuro, voltados para o Oriente. Aqui uma mera ilustração sobre o templo aí construído por Salomão, né, ele feito todo de pedras e tudo mais. Bom, a segunda comparação é a questão das árvores, né? Assim como no jardim. Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, ou seja, eram árvores belas, né? Era muito lindo de ver aquele jardim, de contemplar a beleza das árvores e também boa para a comida, assim como a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No tabernáculo, a gente pode ver árvore envolvida de várias formas diferentes, a gente vai tratar aqui. A primeira delas é que quase que todo o tabernáculo era feito de madeira, né? Madeira de acácia. Então, por exemplo, né, em Êxodo 25, ele vai pedir, né, oferta ao povo para a questão das madeiras, né, madeira de acácia, e no versículo 10 e 13, nós vemos a arca, né, a arca da aliança, sendo de fato construída de madeira de acácia e seus varais também, mas depois é revestida com ouro. Tá? Então, está aqui um exemplo, né, da arca feita de madeira, depois revestida de ouro e depois, né, o propiciatório, né, como se fosse a tampa, né, que no caso aqui era todo de ouro. Além da arca, né, a mesa também era feita de madeira de acácia, né, no caso revestida de ouro. As tábuas que ficavam em volta do tabernáculo, né, para constituir ali as paredes do tabernáculo, também era feita de madeira de acácia. As quatro colunas que seguravam ali o véu, também de madeira. O altar, né, o primeiro altar e o último, né, o altar que ficava no átrio, que era onde feito os sacrifícios, né, queimados, que é chamado de altar de holocausto, era feito de madeira de acácia, e também o altar, né, de perfumes, que é retratado lá em Êxodo 30, 1 e 5, que era feito de madeira de acácia, mas nesse caso revestido de ouro. Aqui um exemplo, né, da mesa feita de madeira, revestida de ouro. A última imagem aqui tem os pães em cima. Aqui as tábuas, né, uma tábua, aqui todas as tábuas em volta do tabernáculo, com as suas hastes, né, que seguravam a tábua na outra, e tudo aí revestido de ouro. Aqui nós temos o altar, né, o altar
em que se ofereciam os sacrifícios no átrio, né, logo na entrada do santuário. Ele era feito de madeira, revestido de bronze. E o segundo altar, que ficava lá dentro do lugar santo, feito de madeira, também revestido de ouro. Tá? Além dessas questões, né, de toda a estrutura, móveis, né, serem feitas de madeira, nós temos também outra ligação, né, agora com o templo. O templo de Salomão, embora ele fosse construído de pedras, por dentro, né, ele era todo revestido de madeira. Essas madeiras, inclusive, eram talhadas, né, com alguns desenhos que a gente vai ver. E essa madeira, né, era revestida de ouro, tanto as paredes quanto as portas também, né, era de madeira. Aí aqui o texto cita, né, tanto em 1 Reis 5 quanto 1 Reis 6, né, que vai detalhar o templo, né, como ele foi construído. Fala-se de madeira de cedro, de madeira de cipreste e de madeira de oliveira. Então era feito aí de várias árvores diferentes. Tá? Então aqui uma ilustração de como era o templo de Salomão por dentro. A gente vê um desenho lá por fora, né? Ele todo branco, de pedras, e aqui por dentro, né, tudo isso é madeira, né, no piso e nas portas, todo com desenhos, né, talhados e revestidos de ouro, ok? Outro exemplo, né, além da questão dos materiais do tabernáculo, do revestimento interno do templo serem de madeiras, também tem os desenhos, que também, né, eles denotam ali uma questão ligada a plantas, árvores. Então, por exemplo, 1 Reis 6:32 vai nos dizer que todo esse revestimento interno do templo, ele era talhado com palmas, algumas traduções vai chamar de palmeiras, e de flores abertas. Então, a gente até coloca aqui, né? Quem entrava, né, no lugar santo, no caso os sacerdotes, né? Via um monte de plantas representadas em toda a parede e nas portas. Era como se estivesse entrando em um jardim, né, por conta das plantas, mas só que era um jardim de ouro brilhante, né? Porque quando se acendia os cristais, né, tudo ali brilhava, né? Então deveria ser uma cena, né, muito linda ao entrar internamente ali no templo, tá? E é lógico que a gente remete aí ao jardim no Éden. Então, além de o jardim ser muito belo, aqui está demonstrando que eram reluzentes de ouro, de alguma forma, né, o jardim era muito belo ali. Ok. Bom, o próprio castiçal, que é a menorá, né, chamado de candelabro também nas escrituras, como a gente pode ver em Êxodo 37 ali, né, desde o versículo 17 até o versículo 24, que o candelabro, né, que era a luminária, né, de dentro do santuário, ele era feito de ouro, né, mas tinha suas hastes como se fossem ramos de plantas, de árvores. E nesses ramos, né, nessas hastes, tinham imagens como se fosse de flores e frutos. Ah, então tinha lá flores, tinham maçãs, amêndoas e botão de flores ali representados, tá? Aqui é só uma mera ilustração do que poderia ser o candelabro, mas sim nos lembra de alguma forma uma árvore. E lá no templo de Salomão, né, tinham vários candelabros dentro do lugar santo, tá? Não tinha só um não, como no tabernáculo. Outro detalhe, né, que lá no Jardim no Éden, as árvores, né, eram boas para comida. Então a gente entende que, embora as árvores, né, embora o jardim fosse muito lindo, mas era físico, né, era algo natural. Tá? A gente entende que é um lugar espiritual, entende que é um lugar mais do que simplesmente um jardim para morar, para passear, para trabalhar e cultivar. Mas só que sim, ele era físico, né? E tinha comida, era boa para comida. Inclusive, em Gênesis 2, no versículo 16, nos diz que Deus ordena para Adão: de toda árvore do jardim terás livremente. Então, aí, né, a ordem de Deus para que Adão comesse ali dentro, né? Então, ao entrar no lugar santo, de um lado havia o castiçal, com formato de árvores com frutas, como acabamos de dizer, e do outro lado havia a mesa com os pães, né, do lado direito, havia a mesa com os pães para os sacerdotes comerem enquanto se aproximavam da comunhão com Deus. Então era um lugar de comunhão, né? Era um lugar de relacionamento. Então aqui de um lado, né, do lado esquerdo, o candelabro, que representa uma planta, do lado direito, a mesa com os pães da face, né, com os pães da proposição.
Aqui também, né, à esquerda é o candelabro, à direita a mesa com os pães, e todos ficavam, né, junto com o altar de perfume, de frente para o véu, e do outro lado do véu ficava lá no último compartimento do tabernáculo, o Santo dos Santos, com a Arca da Aliança e o propiciatório. Ok. Além da questão da comida, temos também um rio, né, temos água no santuário. Em Gênesis 2:10 diz que saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em quatro braços, né? Ah, essa questão do rio liga-se no santuário com a pia de bronze do tabernáculo e com o mar de cobre do templo. Então, a pia de cobre aparece lá, por exemplo, perdão, Êxodo 38:8, né? E explica, né? Deus explica como que seria feito, né? Como foi feito, que foram de espelhos que as mulheres, né, que se reuniam na entrada do tabernáculo, elas ofereceram esses espelhos, né, feitos de metal e derretido, enfim, gerava aí a pia. E em 1 Reis 7:23 e 1 Crônicas 18:8, ele é chamado de mar, né? Então era enorme, né? Não era mais uma pia, né? Era um mar de fundição ou mar de cobre ou de bronze, né? Então nós temos aí os textos onde tem água no santuário. Aqui uma representação da pia de bronze, do mar de bronze lá do Templo de Salomão, né? Ainda falando sobre água no santuário, a gente pode ver também na profecia que a gente citou aqui de Ezequiel, onde ele vê o futuro templo, ele vê que águas saíam de dentro do templo. E essas águas, né, elas iam cada vez mais se aprofundando, né, elas se tornavam grandes rios. E aonde esse rio passa, né, isso já deu até música, ia trazendo vida, né, onde tocava, né, árvores, tanto da fauna quanto da flora, né, tudo era gerado de vida ali até o mar, né, o mar é chamado de morto, né, ele gerou muita vida. Aqui é uma representação, né, do que seria esse futuro templo com água saindo dentro dele. Então a gente consegue perceber que a Bíblia ela faz essa comparação do jardim com o santuário, sim, tanto, né, o tabernáculo, que era um modelo menor, né, feito no deserto, quanto o templo, né, feito por Salomão, com mais recursos. A quinta comparação é com o ouro. A gente, né, continuando lendo Gênesis 2, vê que esse rio que saía do Éden para regar o jardim, se tornava em quatro braços, um desses braços era o Pison, rio Pison, que a Bíblia vai dizer, né, que rodeia toda a terra de Havilá, e aí o escritor de Gênesis, ele cita, né, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Qual a relevância disso para o jardim, né? Qual a ligação disso com o jardim? A princípio, parece que não há ligação alguma, mas quando a gente se volta para o santuário, né, tanto tabernáculo e templo, a gente vê a importância aí da citação do ouro junto com o santuário, né, junto com o jardim. O primeiro que a gente cita aqui é a arca, né, feita de madeira, revestida de ouro, né? Então está um exemplo aqui de um ouro no rio, né? E o propiciatório, que ficava em cima da arca, né? Esse era feito todo de ouro. A mesa também, feita de madeira, ouro. O candelabro feito todo de ouro. Os colchetes das cortinas, né? Existiam cortinas que ficavam no teto do tabernáculo, né? E essas 10 cortinas eram ligadas, né, umas às outras e existiam os colchetes, né, que eram feitos de ouro. As tábuas também, as colunas, né, os colchetes, né, que ligavam todo o templo, né, a estrutura do templo, eram feitos de madeiras cobertas de ouro. E o éfode do sumo sacerdote, ou seja, a roupa do sumo sacerdote, também feita de ouro. Então, tanto o peitoral, onde ficavam 12 pedras, as ombreiras, né, que ficavam as duas pedras, a coroa, né, a mitra, que ficava perto da mitra, né, a lâmina de ouro também era feita de ouro, e o altar, né, o altar que é chamado de incenso, de perfume, ou altar de ouro, né, era de madeira revestido de ouro. Na primeira imagem aqui de cima, a arca com o propiciatório em cima, na segunda, com os pães da face, a terceira, o candelabro, e a última aqui, o altar, né? Então temos a arca, a mesa e o altar, feitos de madeira revestidos de ouro, e o propiciatório em cima da arca e o candelabro feitos totalmente de ouro. E aqui, na primeira imagem, a gente tem a estrutura, né, todas as paredes e colunas do santuário feitas de madeira revestida de ouro,
né? Ao lado, a gente percebe que essas paredes não dá para ver por fora, porque existiam todas as coberturas, né, em cima do tabernáculo. E a última imagem aqui de baixo, né, o lugar santo, também todo revestido de madeira, coberto de ouro. Aqui nós temos, né, como falamos, né, a roupa do sumo sacerdote. Então, aqui a lâmina de ouro, escrito Santidade ao Senhor, as pedras, né, que deveriam ser colocadas nos umbrais do sumo sacerdote, e o peitoral, onde ficavam 12 pedras, representando as 12 tribos. Ok. Por falar em pedras, né, também tem essa ligação com as pedras especiais. Esse rio chamado de Pison, que é o primeiro braço do rio que saía do Éden, ele, além de ter ouro e o ouro ser bom, o escritor também diz, né, Moisés diz que ali há o obidélio e a pedra sardônica. A pedra sardônica, em específico, ela é citada, né, algumas vezes quando se fala do santuário e especificamente na roupa do sumo sacerdote. Embora algumas traduções, né, estejam lá como pedra de ônix, no hebraico é a mesma pedra, tá? É a mesma palavra. Então, aqui a gente tem Êxodo 28:9. As duas pedras de ônix, né, que ficavam nos umbrais, deveriam estar escrito o nome de todas as tribos de Israel. E Êxodo 28:20, né, uma das 12 pedras que ficava no peitoral era ônix, né, ou pedra sardônica, citada lá em Gênesis, no capítulo 2. Então, a gente vê aí mais uma ligação. Está aqui apenas um exemplo, né, essas pedras, né, de sardônica ou ônix, ou alguma coisa parecida com isso. Tá? E aqui algumas imagens, né, para a gente, né, imaginar aí, ilustrar, né, as ombreiras com o nome dos 12 tribos de Israel e abaixo, né, as 12 pedras que representavam cada uma delas, as 12 tribos de Israel que ficavam no peitoral do sacerdote. Muito bem. A outra comparação é com relação aos querubins. Embora a gente não veja, né, Adão se relacionando com querubins, né, anteriormente, mas em Gênesis 3, versículo 24, quando Deus lança fora Adão, Deus coloca querubins ali provisoriamente, como a gente falou, né, no vídeo anterior. E há querubins o tempo todo no santuário, né, eles aparecem bastante, né? Então, por exemplo, aqui a gente coloca, né, no tabernáculo havia querubins esculpidos no propiciatório, né, ou seja, na tampa da arca, né? Naquele móvel ali feito todo de ouro, haviam dois querubins, né? Voltados um para o outro, como a gente pode ver aqui, né? O propiciatório. Ok. No tabernáculo ainda, havia querubins bordados nas cortinas do teto. Como a gente falou, havia 10 cortinas no teto do tabernáculo, que só podia ser visto pelos sacerdotes quando eles entravam dentro, é triste, né? Entravam no tabernáculo, né? E essas cortinas, né, elas eram todas bordadas com desenhos de querubins. Então, aqui é apenas uma ilustração, né, das 10 cortinas ligadas aí por colchetes, né, onde nós temos os querubins. Tá? Elas ficavam dessa maneira como aparece aqui na imagem aí à esquerda. Né? Então, essas 10 cortinas, elas cobriam todo o santuário, mas elas também eram cobertas por outras coberturas, como podemos ver aí nessas próximas imagens. Né? Então, quem via de fora do tabernáculo não conseguia ver essas cortinas, né? Não conseguiam ver os querubins. Só quem viu os querubins era quem entrava, né, no santuário, como a gente pode ver nessa última imagem aqui, porque os querubins ficavam, né, não sei se dá para ver, né, na parte de cima aí do lugar santo, do Santo dos Santos, tem os querubins bordados. Ok. Então, no tabernáculo havia querubins bordados no véu, como a gente viu até na última imagem, né? Então, tanto nas cortinas do teto, quanto no véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos, haviam também querubins bordados. Está aqui uma ilustração, né, do que seria aí o véu com as 4 colunas, né? Aqui só o véu, né, com os querubins bordados. Tá. Agora, falando do templo, construído por Salomão, havia querubins esculpidos no Santo dos Santos, além dos dois querubins esculpidos no propiciatório em cima da arca. Então, a gente pode ver lá em 1 Reis 6, do versículo 23 ao 28, né, esses dois querubins enormes, né, eram esculturas, né, duas esculturas bem grandes, né, que cobriam todo o santuário. Nas suas asas tocavam de uma parede até a outra. Aqui embaixo, no meio seria a arca com o propiciatório. Além disso, nós temos ainda querubins esculpidos nas paredes, né, talhados nas paredes, né, e nas portas do lugar santo, como podemos ver em 1 Reis 6:29, também no versículo 32. Tá? E a gente já citou aqui
né, anteriormente, em toda a parede, além de ter, né, as imagens de palmeiras e de flores abertas, também tinha a imagem de querubins. Então a gente entende, né, ligando o santuário ao jardim, que o jardim de fato era um lugar espiritual, era um lugar, né, onde o homem poderia se relacionar com Deus, acessando esse mundo espiritual de alguma maneira. A última imagem que podemos ver aqui, né, tudo são meras ilustrações, né, porque não tem foto do tabernáculo ou do templo, é aqui querubins, né, talhados aí nas paredes. Ok. Ainda, falando sobre querubins, no templo havia querubins esculpidos nas bacias de bronze. Então, além de ter o mar de bronze, né, havia algumas, como que bacias, né, algumas bases, né, para que pudessem aí servir aos sacerdotes no átrio, né? E essas bacias, nessas bases, elas tinham imagens, né? Elas tinham molduras de leões, de bois e querubins. Ou, segundo o versículo 36, né, de 1 Reis 7, querubins, leões e palmeiras. Ok, então aí está a ilustração, né, das bases, né, como se fossem pequenas bacias, né, com rodas e tudo mais, e as molduras, né, querubim, leão e bois. E aí, automaticamente, a gente lembra de Ezequiel novamente, né? Não tem como não se lembrar dos seres viventes ou, alguma vez, né, Ezequiel chamando de querubim. Então, esses seres viventes, né, Ezequiel vê quatro deles, eles tinham quatro rostos, né? Leão, boi e águia voando. E aí nós temos a ligação aí dos querubins lá no santuário. E, enfim, entendendo aí que o jardim era um lugar muito especial. A oitava comparação é de fogo na entrada. Por quê? Gênesis 3, no versículo 24, nos diz que ao oriente do jardim havia uma espada inflamada que andava em redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, havia fogo ali, né? Uma espada de fogo que impedia com que Adão voltasse para o jardim. E no tabernáculo, também no templo, havia o altar de bronze, ou chamado de altar de sacrifício, ou altar de holocausto. Êxodo 27, no versículo 1 e 2, por exemplo, a gente pode ver, né, esse altar, né, feito de madeira, coberto de bronze, onde se queimavam, né, os sacrifícios. E Levítico 6, 13, é interessante, né, esse texto é bastante conhecido, que diz, né, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então era um fogo que estava, né, ele estava aceso ali o tempo todo e os sacerdotes tinham que manter esse fogo aceso, lembrando aí daquela espada que ficava também à entrada. Existia uma espada à entrada do jardim, existia um altar na entrada do santuário. Aqui é uma ilustração sobre o que seria o altar de bronze, né, que ele com algum sacrifício, né, sendo queimado, e aqui já o altar no templo de Salomão. Okay? Gênesis 2:8, ele vai nos dizer que Deus pôs, né, Deus estabeleceu o homem, né, designou o homem, nomeou o homem ali no jardim. E em Gênesis 3:23, quando Deus lança fora, né, o homem, né, que só coloca o homem. Então, Deus coloca o homem dentro e Deus, quando expulsa, expulsa o homem. Como a gente citou no vídeo anterior, né, a gente entende que Adão era aquele que seria o responsável por ter acesso ao jardim. Quando Deus expulsa, Deus não expulsa o casal ou o casal e seus filhos, não, Deus expulsa o Adão. Né? E a gente pode ver tanto em Êxodo 30, versículo 10, quanto em Levítico 16, no versículo 34, que somente Arão, né, somente o sumo sacerdote, o príncipe dos sacerdotes, é quem poderia ter acesso ao santuário, é quem poderia acessar o último compartimento do santuário, que era o Santo dos Santos, onde havia a arca e o propiciatório. E, inclusive, uma vez por ano apenas. Né? Então, a gente também tem essa ligação com o jardim. Só um entra, só um tem acesso. Tá? Aqui a ilustração é do véu sendo aberto, né, e do outro lado a arca da aliança, lá no Santo dos Santos. Aqui já é, né, o sumo sacerdote, todo de linho branco, né, acessando o Santo dos Santos para fazer a expiação uma vez por ano. Ok. A décima comparação é sobre a questão do sacrifício. Tá? Em Gênesis, nos capítulos 2 e 3, quando se fala do jardim, a gente não vê um sacrifício acontecendo ali,
claramente. Mas em Gênesis 3:21, nós podemos ler que fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles, né, e os vestiu. Então, Deus colocou uma roupa, né, em Adão e na sua mulher. Tá vendo? Quando Deus quer falar do casal, ele coloca, né, Adão e sua mulher. E colocou neles roupas, né? E essas túnicas de pele, ela dá margem para a gente entender essa questão do sacrifício. Por quê? Ainda que o texto não diga especificamente, essas indumentárias, essas roupas, podem ter vindo de animais mortos, né? As primeiras vítimas do pecado de Adão, no caso. É fato que a culpa de Adão exigiria a morte de um inocente. A gente pode confirmar isso em Gênesis 3:15, onde Deus falou que a semente da mulher seria, né, picado, né, pela serpente. Esse primeiro vestígio de uma vítima sacrificial pode ter estimulado o sacrifício de Abel e de todos os outros. A gente vai ver depois, né? Noé sacrificando, Jó, Abraão e todos os outros, até que chegasse ao tabernáculo em si, né, já havia sacrifício. Então, eles podem ter aprendido aqui nesta situação. E aí, com certeza, né, isso aponta para a morte do Salvador do mundo. Adão trouxe pecado para o mundo e Jesus seria aquele que morreria para salvar o mundo, né? Em Apocalipse 13, versículo 8, a gente consegue perceber isso, né, porque diz, né, que Jesus, no caso, é o cordeiro que foi morto. Aí não diz que ele foi morto, por exemplo, nós aqui, né, há 2.000 anos atrás. Não. Ele foi morto desde a fundação do mundo. Então, houve um cordeiro que foi morto. Houve um sacrifício animal, que já apontava para Jesus desde o início. É um casal aí com as roupas de peles. Traje não permitido. Vamos lá. No mesmo texto de Gênesis 3:21, quando fala que Deus vestiu Adão e sua mulher de túnicas de pele, né, como se fossem vestidos, né, de peles, esse peles pode denotar, sim, um sacrifício e que essas peles seriam o couro do animal, né, a pele do animal. Só que olha que interessante. A Bíblia vai dizer em Êxodo, né, em diversos outros textos, que a roupa do sumo sacerdote, a roupa dos sacerdotes, elas tinham que ser de linho. Não podia ter outro tipo de roupa, né, para acessar o santuário, né? Em Ezequiel 44, versículo 17 e 18, ele especifica, ele deixa claro, né, que para se entrar no átrio, para se entrar no santuário, o sacerdote ele tinha que usar veste de linho. E aí Ezequiel ele até diz, né, não se porá lã sobre eles, ou seja, que não necessariamente é um couro de animal, né, mas provém do animal, não pode usar, quanto mais o couro do animal, né? Então, quem usasse roupas de pele de animal, por exemplo, João o Batista, né, não poderia acessar o santuário, né? E é por isso que até João, né, ele deixa e vai pregar no deserto. Bom, os sacerdotes não poderiam usar outro tipo de roupa senão a de linho explicada por Deus em Êxodo. Colocar túnicas de pele no primeiro casal pode ser mais uma confirmação da indicação de que eles não poderiam voltar ao jardim jamais, né? Então é mais uma indicação que Deus de fato lançou Adão fora, ele é culpado e não pode mais acessar. Aqui uma ilustração, né, da roupa dos sacerdotes, né, toda de linho, e do sumo sacerdote também. Ok. A última comparação do jardim com o santuário é esse termo, diante da face do Senhor. Gênesis 4, versículo 17, nos diz: E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Então, o jardim ficava ao oriente do Éden, o Adão saiu do oriente do jardim e agora, né, Caim vai mais ainda distante para o oriente, né? E quando ele vai mais distante, né, vai habitar lá na terra de Nod, esse lugar de onde ele sai, ele chama de diante da face do Senhor, né? Mais para frente, né, alguns versículos antes, ele fala, né, tu me tiras diante da tua presença, né? Então Caim entende que aquele lugar, né, de alguma forma representava, né, a vida dele diante da face de Deus. Mas por que isso, né? Aí a gente pode encontrar resposta no próprio santuário, tá? Os 12 pães da proposição que ficavam em cima da mesa, lá no lugar santo, a mesa que a gente já citou anteriormente, no hebraico esse termo proposição seria feminino.
né? Então, pães da proposição seria pães da panim. O que que é panim? No hebraico significa face. Então, seria os pães da face. Podemos confirmar isso em Êxodo 25:30, que diz, né, e sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente. Então, o pão que ficava diante da face de Deus. Êxodo 40:23 diz, sobre ela, né, sobre a mesa, pôs em ordem o pão perante o Senhor. Então, o pão ficava perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E, por último, aqui, 1 Samuel 21:6, nós vemos, né, os sacerdotes, né, oferecendo, né, para Davi os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor. Então, a gente entende que o fato da mesa estar ali, né, no lugar santo, diante do véu que ficava ali, diante do santo dos santos, né, o fato de estar ali diante do véu representava estar diante da face. Então está aqui uma ilustração, né, da mesa aqui à direita com os pães que ficavam diante do véu e atrás do véu o Santo dos Santos. Então sim, né, de alguma forma Caim e Abel eles entendem que eles estão ali diante desse santuário, estão diante da face do Senhor. E, por exemplo, é por isso que eles vão oferecer o sacrifício, né, os seus sacrifícios, o Abel dos seus animais, né, dos seus primogênitos, do seu rebanho, e a Caim, né, do fruto da terra. Bom, entendendo isso, né, a gente traz aqui novamente essa ilustração, onde a gente coloca o jardim ao oriente do Éden e o campo para fora do jardim. Na porta, na entrada do jardim, os querubins e a espada de fogo. E ali, né, diante da face do Senhor, estão Caim e Abel oferecendo, né, diante da entrada do jardim. Eles não poderiam entrar lá, né, eles não entravam no jardim, mas diante do jardim, a face do Senhor é onde eles tentavam conquistar a atenção do Senhor. Bom, então a gente confirma aqui, né, essas 12 jesuicidências, né, não são coincidências, que de fato, né, o próprio escritor do Êxodo, que é Moisés, é o escritor de Gênesis. Então, a gente entende que ele associa tudo, ele faz essa ligação do jardim ao construir o tabernáculo, né? E, de fato, né, a gente pode confirmar aí, mais uma vez, a importância desse lugar, a importância desse jardim. A gente consegue ampliar, né, a nossa visão para entender que aquele lugar ali não era um simples lugar, não era simplesmente um lugar bonitinho que a gente ensina para as crianças, para elas pintarem, não. Era um lugar especial de intimidade com Deus, que deveria ser de intimidade com Deus, deveria ser um lugar onde o homem deveria acessar a presença de Deus, buscar a face de Deus, entender qual a vontade, os segredos, os desafios de Deus para ser o sumo sacerdote, aquele que levaria para os seus filhos, netos, enfim, toda a humanidade o que Deus quer, o que Deus gosta, a vontade plena de Deus. Amém? Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida. Espero que esse vídeo tenha sido bênção para você. Veja novamente quantas vezes desejar, escreva, faça-nos perguntas, estamos à disposição. Que o Senhor te abençoe e ore por nós para que possamos produzir mais conteúdo como esse, tá bom? Deus abençoe. Shalom.